Item D. Apreciação, discussão e votação pelo plenário da solicitação do Comitê Gestor para a utilização de outra cor diferente do branco e preto no terceiro uniforme do Santos Futebol Clube para 2015, conforme avançada pelo Conselho Gestor anterior. Particularmente, já conversei com alguns colegas da velha guarda e da jovem guarda. Nós não temos nada que ver com o terceiro uniforme do nosso Santos com a gestão anterior. Aqui diz proveniente já da gestão anterior. Nós não temos nada que ver. Nós temos que ver conosco agora aquilo que é melhor para o Santos, o uniforme que seria o terceiro de todos os clubes hoje, não é novidade para nós, e tirar fora isso aqui. Gestão anterior. Gestão anterior para nós não tem mais valor nenhum. Para mim, pelo menos, não tem. Pelo contrário, só tem mais. Obrigado, professor. Doutor Paulo, eu gostaria de elucidar a todos os conselheiros que foi um compromisso que o clube, na gestão passada, assumiu com relação, são todos esses documentos que se comprometeu, a gestão passada se comprometeu em apresentar ao Conselho Deliberativo Nós devemos satisfação. para trazer para aprovar essa deliberação. Nós temos por obrigação apresentar ao Conselho e colocar a discussão. É um contrato de fornecimento de material que envolve o uniforme 1 e 2, que inclusive esteve esse mês com dificuldade de fornecimento do material, a ponto do departamento jurídico interceder e fazer uma notificação dessa judicial. Eu estou colocando essas ponderações para explicar para o senhor por que isso está sendo pautado. O Conselho vai deliberar da aprovação ou não da utilização ou mesmo comercialização desse material. Olha, o presidente elucidou de maneira muito clara. Conselheiro, O seu Lábio Bernardi, conselheiro eleito. Eu acho que o presidente elucidou de maneira muito clara. O compromisso é um compromisso do Santos Futebol Clube, não é um compromisso de gestão A, B ou C. E nós estamos vendo que o não cumprimento desse compromisso ele prejudicará o Santos Futebol Clube. Então eu entendo que esse conselho, de uma forma equilibrada e de uma maneira responsável, ele deve autorizar a utilização desse uniforme, porque o compromisso é do Santos Futebol Clube, não é da gestão A, da gestão B ou da gestão C. Eu quero dizer para o senhor que esse, salvo melhor juízo, esse uniforme foi aprovado no exercício de 2014. E mais, senhor presidente, está desde fevereiro em estoque na Netshoes esses uniformes. E mais, senhor presidente, esses uniformes deveriam ser lançados em abril deste ano. A pergunta que se faz, presidente, por que não foram lançados? Por que não se aproveitou, senhor presidente, o contrato que nós temos com o atleta Pelé, de utilização da marca Pelé, e não foram lançados esses uniformes? E mais, senhor presidente, por que esses uniformes não foram lançados aproveitando-se da mídia quando nós vencemos o Campeonato Paulista deste ano? Muito obrigado, presidente. Eles não foram disponibilizados porque não tinha sido aprovada pelo Conselho. Essa demanda foi apresentada durante esse mês da aprovação. Está na maioria. Eu quero dizer, presidente, que o nome do clube está em jogo. Nós, conselheiros, não nos mostraram uniforme, nem nada. Foi aprovado pelo conselho anterior. Presidente, eu não sei se o senhor tenha o embasamento documental disso que o senhor estava falando. Se o senhor entrar em contato com a Netshoes, entrar em contato com os fabricantes, talvez a resposta da informação seja outra. Porque isso é muito sério, gente. Não se pode, porque alguém do clube da gestão atual não gostou do uniforme, simplesmente deixa de lançar. Não é assim. Tem que respeitar o Conselho Deliberativo desse ano ou do ano passado, tem que ser respeitado.
Estatuto Social só pode usar 3 uniformes. Está previsto, se não me engano, no artigo 5º e no artigo 14. Excepcionalmente, poderá utilizar um uniforme que não sejam as cores do clube, que é o preto e branco, a de referendo do Conselho Deliberativo. Essa é a questão da fornecedor de materiais de construção, que é proposto ao comitê gestor anterior. E o comitê gestor ter aprovado não significa que o Conselho Deliberativo, nessa oportunidade, possa aprovar, porque o Estatuto veta expressamente a utilização de uniforme com cores que não sejam o preto e branco, que é o do nosso clube. Então, é excepcional. Eu tive a oportunidade, na época do presidente Marcelo Teixeira, de fazer um parecer do jurídico, quando eu ocupava o departamento jurídico, porque se pedia a utilização de um outro uniforme que não fosse as cores do clube, em virtude de um jogo que o Santos faria no Pacaembu, comemorativo da independência, uma data assim, uma data comemorativa, ia se comemorar alguma coisa, e se pediu excepcionalmente que o Santos utilizasse uma camisa, além do preto e branco, integrada por uma outra cor. Então, excepcionalmente foi permitido, mas permanentemente não. Então, compete se for o caso, continuar a discussão e, posteriormente, encerrada a discussão, o ilustre presidente submeterá ao Conselho e o Conselho fará aquilo que melhor entender. Mas eu ratifico, o Estatuto proíbe que se use uniformes, além dos 3 que estão previstos no artigo 4 e artigo 5. É isso que eu quero esclarecer ao Conselho. Eu gostaria de entender. Perfeito. O Estatuto proíbe. Né? Agora, existe um contrato do Santos Futebol Clube assinado com a empresa. Perfeito? Existe esse contrato. O que nós temos visto na mídia ultimamente é, na realidade, notícias extremamente desagradáveis com relação a esse assunto. Se existe um comprometimento da instituição Santos Futebol Clube, ou certo ou errado no passado, que na minha concepção é totalmente errado admitir realmente que se tenha um uniforme cinza com o brasão do Santos, o distintivo do Santos Futebol Clube, mas o que isto pode ou não prejudicar o nosso clube, é isso que nós temos que analisar, e é isso que tem que ser melhor esclarecido a esse Conselho. Esta decisão, ela poderá trazer que grau de prejuízo para o Santos Futebol Clube, para que nós possamos tomar uma decisão mais consciente, porque na realidade para mim não está claro. Para mim um contrato que eu deveria assinar, seja por um presidente de uma empresa atual ou por um sucessor que vier, ele tem que cumprir esse contrato. Se o Conselho lá atrás não se preocupou com isso, ou identificou esse negócio passado, a instituição Santos Futebol Clube é que está sendo prejudicada. Nós precisamos entender melhor isso para poder nos posicionar, presidente. O fato é que, ao assinar o contrato, a empresa tinha ciência que necessitaria da aprovação do Conselho Deliberativo. Então, estamos dentro da pauta contratual. Estamos dentro da pauta contratual. Precisamos ter a aprovação do Conselho. É só isso. Boa noite, eu sou conselheiro Denis, conselheiro eleito. Sou colecionador de camisa do Santos, tenho mais de 500 camisas do Santos. Por gentileza, o nome e o sobrenome para ficar gravado. Denis de Almeida. Para ficar gravado. Isso, conselheiro eleito. Sou colecionador de camisa do Santos. Não é a primeira vez que o Santos usa o terceiro uniforme de outra cor. Acredito que já foi falado que também não tem nada a ver com o que os outros aprovaram, não é obrigado esse conselho a aprovar. Porém, eu como colecionador de camisa do Santos, eu não irei comprar um terceiro uniforme branco ou listrado. Então nós temos que pensar, se o Santos está pensando em entrar no mercado e para ganhar dinheiro também, o Santos tem que pensar que o terceiro uniforme ele jamais pode ser listrado ou branco.
Mesmo porque se nós pegarmos nossas 10 últimas camisas brancas, elas serão iguais. Vai mudar um pouco o detalhe. Então, o mercado, ele exige que o terceiro uniforme seja de uma outra cor. Concordo, não é a primeira vez que o Estatuto do Santos, na década de 80, eu estudei a história da camisa do Santos, tivemos uma camisa da Adidas que foi proibida pelo Conselho. O Santos jogou algumas partidas com ela e teve que parar de jogar devido à manga ser preta. Entendeu? Mas o mercado hoje em dia exige outra coisa. Já temos clubes com 4 uniformes. Então fica difícil para o torcedor. A camisa azul do Santos, que muitos podem ter gostado ou não, ela é recordista da história do Santos de venda. Foram mais de 180 mil camisas vendidas. Então temos que relevar algumas coisas. Acredito que temos que... Pois não, o outro conselheiro, por gentileza. Vitor Rebouças, conselheiro eleito, os companheiros, os participantes da mesa. Essa questão que o conselheiro falou do glúten disse, que há atual nova torcida, é evidente da nossa vida. É evidente uma verdade. Entretanto, criar uma nova cor e pedir para um conselho aprovar essa nova cor sem que se tenha uma discussão conceitual no âmbito do marketing, no âmbito das expectativas que isso pode gerar para o público, para poder se emitir se é positivo, porque vender 180 mil camisas pode ser a princípio muito positivo, mas pode ser a médio e longo prazo extremamente negativo. Isso não dá para se avaliar assim. Marketing não é uma coisa que se inventa na hora, é uma coisa que se pesquisa, se planeja. Então, eu só queria deixar isso claro, para que não se aprove ou se desaprove no calor de uma decisão pessoal de cada um. Acho que isso mereceria uma análise um pouco mais rigorosa e técnica. Vai ficar gravado. José Carlos Pérez, conselheiro eleito. Eu gostaria de dizer para vocês uma coisa que me preocupa. O mercado não perdoa. O nosso contrato de fornecimento de camisas ou de material esportivo vence no dia 31 de dezembro. Nós temos que ficar atentos, porque se não cumprirmos aquilo que foi aprovado no ano passado, nós vamos ter problema de mercado e vamos ter problema de empresa interessada em fornecer material esportivo para o Santos Futebol Clube. Eu digo isso porque representei o Santos em algumas negociações e alguns das empresas interessadas se preocupam muito com esse acontecimento do Santos, de se aprovar alguma coisa. Eu acho que nem tem que vamos aprovar aqui, mas já foi aprovado no ano passado. Isso foi passado por escrito para a empresa. Isso significa que nós não estamos cumprindo o que o conselho anterior aprovou. Amanhã nós vamos sair e alguém vai entrar aqui e não vai aprovar o que nós aprovamos? Desculpa, conselheiro, a questão não é essa. Está na dependência da aprovação desse conselho. Não, beleza. Não foi aprovado. Pela segunda vez, eu faço um apelo para que seja aprovada a número 3, do jeito que ela está vendendo bem. Eu estive na loja aí, a venda está muito boa. E isso é importante para o clube mostrar ao mercado que ele tem que falar. A partir do momento que assinou o contrato, tem que ser cumprido. Muito obrigado. Senhor presidente, a mesa, senhores conselheiros, Paulo Silvares, o que eu queria colocar aqui é o que diz exatamente esse artigo, quanto à excepcionalidade. É isso que a gente tem que observar aqui. A excepcionalidade está se referindo ao quê? A uma competição? Está se referindo a um jogo? A um período, a um ano? Quer dizer, quando poderemos usar essas camisas? Isso não ficou claro aqui. Foi mencionado somente um jogo. Né? Então, se você não sabe qual é a... Fica a critério da gestão. Mas aí complica, porque então será o terceiro uniforme, você poderá usar ele para sempre. Aí você Não, seria para a única apresentação eventual a critério da gestão. fora isso, eu queria a camisa, se você quiser. A rigor é mais para frente.
sejam a favor da utilização dessa camisa, terceiro uniforme, por gentileza, permaneça como estão. Temos uma abstenção e um voto contrário. Então foi aprovado por maioria. Vamos ao próximo item. Por gentileza, senhores, tem um conselheiro fazendo uso da palavra? Por uma razão, nós não podemos comercializar um produto que não foi aprovado. E como o conselheiro Berger falou, está sendo bem vendido, sem ter aprovação, inclusive manufaturado, sem a nossa autorização, a gente não sabe quanto, a qual volume, quanto foi investido nisso. Eu sou Por gentileza, o senhor pode pronunciar o seu nome? Eugênio Sinha. Muito obrigado.